Graças a Deus. Bom dia, irmão. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Primeiro domingo do mês de outubro. O primeiro culto do mês de outubro. E nós estamos nele. Amém. O primeiro culto do mês de outubro e nós estamos nele. Graças a Deus por esta manhã maravilhosa. Eu esperava o solzinho, mas ele não quis vir no culto hoje. Está saindo? Está saindo. Mas tomara que volte. Eu digo que está tão bom aqui o clima aqui no sul, né? Curitiba, Araucária, está tão bom que nem o inverno quer ir embora mais. Então o inverno quer ficar aí. Tem que dizer para a primavera, bota a ordem na casa, mulher. Bota a ordem na casa. Chega e diz, não, chega, agora é eu aqui, agora é minha vez. Tempos e tempos, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Deus colocou no nosso coração uma palavra. Pega a tua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 8, nós vamos ler, vamos refletir na palavra de Deus, e depois ainda vamos participar da ceia do Senhor, neste primeiro domingo do mês de outubro. Diz que hoje é o dia do pastor quadrangular, né? É o dia do pastor quadrangular. Primeiro domingo de outubro é o dia do pastor quadrangular. Já recebi aqui parabéns a todos os pastores da nossa igreja. Mas é só os pastores, as pastoras ninguém disse nada. É o dia dos pastores. É o dia dos pastores. Pastor é o cargo, pastores, as pastoras. Que na igreja do Evangelho Quadrangular tem pastora. Tem pastora na quadrangular ou não tem? Cadê as pastoras? Aí, ó. Tem pastora ou não tem? Aí, ó. Glória a Deus. Esse povo abençoado aí que, como diz o pessoal que vai lá no programa do Ratinho, né? Ninguém vive os meus problemas. Cada um tem os seus percalços, as suas dificuldades, a sua própria história de vida. Eu tenho aprendido ao longo dos dias e dos tempos que a gente não pode julgar uma pessoa pelo momento em que a gente conhece ela, porque por trás de todo mundo, todos nós temos, cada um tem a sua própria história de vida, de experiências boas e más, dificuldades, desafios. Todos nós tivemos o nosso tempo, e às vezes a gente precisa, antes de julgar uma pessoa, antes de não julgar apenas, mas não a ideia é julgar, mas antes de achar que conhece, antes de manifestar uma opinião a respeito, pelo menos, a gente precisa primeiro procurar saber a história, onde que passou, que experiências teve. Que às vezes tem pessoas que são um pouco azedas, tá num tempo amargo, mas é porque a experiência de vida não foi legal, não está bem. A gente precisa aprender. Eu aprendi muito sempre conto, né, do seu Lázaro, irmão Lázaro, lá de Pinhais. Ele vivia na rua, embriagado, de vez em quando ele ia na igreja. E um dia eu fui conversar com ele, ele me contou a história da vida dele, e eu entendi a tristeza, consegui enxergar a tristeza, a angústia, a decepção, a frustração no coração dele. E eu entendi o porquê ele estava naquela situação, porquê ele estava daquele jeito. E Deus me deu um amor por ele, pela vida dele, muito grande. O pastor acabou falecendo, mas eu acredito que Jesus salvou aquele homem, porque ele entrava na igreja, ele orava com uma verdade no seu coração. As pessoas julgavam, né? Diziam, esse bêbado aí, mas a gente precisa conhecer a história das pessoas. Mas não é esse o tema. Fiquei aqui enrolando, contando uma história boa para você achar aí. Não enrolei não, irmão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Quem achou diz amém. Um clichêzinho, né, de todo culto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Vamos continuar lendo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar,
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Existem tempos de guerra, mas também existem tempos de paz. Amém? Amém? Voltamos no primeiro. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Feche teus olhos. Pai, nesta manhã fala conosco, Espírito Santo, mais uma vez ao nosso coração. Traz-nos, Deus, o entendimento da tua palavra, do teu desejo, da tua vontade. Que nós possamos, Deus, discernir através do teu Espírito no nosso coração aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor quer falar para nosso dia, para este nosso tempo, aquilo que estamos vivendo, que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos o discernimento dos tempos. No nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. Amém? Pode se assentar, fique tranquilo, fique em paz. Hoje é um dia especial, hoje vai ter festa na minha casa, aniversário da minha mãe, 2 de outubro, aniversário da velhinha, tá faceira. Vamos fazer uma festa lá, porque é um tempo de a gente fazer festa agora, lá na minha casa. A Bíblia diz que para todas as coisas tem um tempo. Para todas as coisas existe um tempo determinado, um tempo colocado que não pode ser mudado, um tempo reservado que não pode ser alterado, que não pode ser burlado, que não pode ser desfeito. Há um tempo certo, o tempo está determinado para todas as coisas, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito de Deus, mas também os nossos propósitos. Há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo determinado para todos os momentos. E o sábio, quando ele começa a escrever este texto, ele é profundo demais. Seria petulância demais nossa tentar compreender, talvez, na essência, na profundidade, o que Salomão escrevia devido à sabedoria que ele tinha. A Bíblia diz que não houve antes de Salomão ninguém com a sabedoria e o conhecimento que ele teve, porque Deus o deu. E a Bíblia ainda diz que depois dele também ninguém teve. Nenhum outro sábio, ninguém mais teve o conhecimento e a sabedoria de Salomão. Seria petulância nossa, talvez tentar compreender na integralidade do que ele estava colocando, mas eu vejo que Salomão ele estava apenas falando da impotência do homem em conduzir o próprio tempo, da impotência do homem em tentar acelerar os tempos, em tentar mudar os tempos, em tentar conduzir os tempos, ou ampliá-los, ou diminuí-los. Ele disse: isso é vaidade, isso é loucura, não tem como mudar, não tem como a gente fazer, porque existe um tempo determinado para cada coisa. E o tempo que está determinado, o tempo que foi posto, aquilo que tem o seu tempo determinado, em seu tempo é que será. Não vai ser antes, não vai ser depois, não pode ser antes, não pode ser depois. O tempo que está posto tem que ser respeitado. O tempo que está posto tem que ser entendido. O tempo que está posto tem que ser discernido. E o tema da mensagem é discernindo o tempo. Porque quando nós não compreendemos o tempo, quando nós não compreendemos os momentos, ou os momentos que estão passando, os momentos que estamos vivendo, aquilo que está acontecendo, nós corremos o risco de estarmos envolvidos às vezes em um trabalho fútil, tentando mudar o imutável, tentando transformar aquilo que não pode ser transformado, tentando acelerar aquilo que não pode ser acelerado, ou tentando evitar aquilo que não tem como ser evitado, porque o tempo que está posto, o que está determinado, está determinado.
E Salomão fala sobre isso, para que nós possamos estar atentos a todos estes tempos e sabemos vivê-los ou suportá-los, ou experimentá-los, ou quem sabe até desfrutá-los com sabedoria. Nós não podemos vencer o tempo, nós não podemos mudar os tempos. Então Salomão fala sobre a importância de discernir os tempos, para que nós não gastemos nossas energias tentando mudar aquilo que é imutável. Compreender os tempos. Então ele começa a falar: há tempo de matar, mas há tempo de curar. Ele estava falando talvez dos sacrifícios a Deus, quem sabe. Um homem que tinha o seu gado, ele cuidava do gado, ele cuidava das ovelhas, e quando a ovelha estava doente, ou quando tinha alguma enfermidade, ou quando tinha algum problema, ele cuidava, ele zelava. Era o tempo de cuidar. Apareceu alguma ferida, ele curava. Mas depois, no dia do sacrifício, ou mesmo quando depois esse mesmo animal serviria de alimento, não era mais tempo de curar, agora era tempo de matar. Era um tempo diferente, com propósitos às vezes diferentes. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre como discernir o tempo e a importância de nós discernirmos o tempo. A importância de nós termos uma visão mais holística daquilo que estamos vivendo, o que estamos vivendo, que possamos olhar e entender e discernir, para que a gente possa aproveitar, como eu disse, o tempo, ou para que possamos suportá-lo, porque por vezes há tempos não muito bons, ou para que possamos aprender com este tempo, e para que a gente possa discernir os tempos. A primeira coisa que é bem importante a gente compreender, que quem determina, olha só, o Salomão disse: existe um tempo determinado. O que está determinado por Deus está determinado, não se pode mudar. Então é Deus quem determina os tempos, é Deus quem determina o que será e quando será e como será. É Deus que diz o tempo em que uma semente levará para brotar. Agora o pessoal que está na escola como é que é o nome? Do discipulado, plantando lá a sementinha do girassol, que a pastora Anne deu, a sementinha do girassol. Plantou lá, olha, a gente, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora dos Girassóis. Planta lá o girassol, não nasceu, não nasce, está vindo e a gente fica ansioso. Todo dia vai olhar lá ansioso, e o pessoal ansioso para nascer aquele girassolzinho, não nasce, não nasce. E eu pergunto: em que a nossa ansiedade mudou o tempo de nascer o girassol? Em que a nossa preocupação mudou o tempo determinado em que a plantinha vai crescer? Em que a nossa preocupação, em que a nossa aflição, e é disso que Salomão fala, é tudo aflição de espírito. Quando a gente não compreende os tempos, o que está determinado, o que está posto, Deus determina os tempos. Nós estamos aqui agora brigando aqui, né? Brinquei agora de manhã. Brinquei agora porque a primavera chegou e não manda o inverno embora, bota ordem na casa. Mas quem disse que é primavera agora? Os homens. Mas quem de verdade determina é Deus. Quem de verdade determina quando vai, não é porque o homem fez no calendário e disse: a partir desse dia é primavera. Num dia está frio, no outro dia já está o sol. A partir das 10 horas da noite. Então, frio até 10 horas. 10 e 1, 5 graus até 10 horas. 10 e 1 já tem que estar 22. Porque daí já é primavera. Tem que mudar. Deus é quem determina os tempos. Assim como Ele cuida dos tempos da natureza, também os tempos da nossa vida é Deus quem determina. Ele diz que há tempo de curar, há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Está determinado. Deus determinou e Ele disse: será a vida do homem 70 anos, o que passar disso. E Deus determinou disso, vai ter um dia, vai acabar. A maior certeza que nós temos, porque vemos isso todos os dias, mas nós ainda insistimos em lutar contra. Vai envelhecer? Vai, não adianta. Não tem botox que resolva isso. Não tem remédio para a velhice, não tem remédio. Está determinado, o homem tenta correr contra, e tem gente que fica aflito e ansioso e nervoso porque está envelhecendo.
Não falaram, né, pastor, essa barba branca, porque não pinta a barba? Porque não, porque ela branqueou, Deus branqueou. É mais barato pintar de branco, eu não gasto nada. O cabelo está caindo, está caindo. É normal, é natural, é o tempo determinado. Deus é quem determina. Se Deus diz que vai ser, então vai ser, não há nada que eu possa fazer. E olha aqui, nós sabemos que é Deus que está permitindo os tempos, que Deus determina os tempos, quando não há nada que nós possamos fazer para alterá-lo. Os tempos da nossa vida, o tempo de chorar. Tem tempo de chorar, tem tempo de rir. A Bíblia diz que tem tempo de prantear, que é mais do que chorar, é desesperar. Prantear é desesperar, é ter a alma rasgada, é ter uma dor muito grande, um desespero, uma perda talvez irreparável. É o tempo de prantear, mas também há tempos de dançar, de alegria, tempos determinados que talvez Deus não provoca o tempo, mas Ele permite. Há tempos na nossa vida, tempos de pranto que Deus permitiu, e outros o próprio Deus foi quem causou. Como Ele determinou na vida de Jó. Jó sofreu, teve dias difíceis, dias de pranto, dias de angústia, dias de possível depressão. Deus determinou esses tempos porque havia um propósito de Deus na vida de Jó. Há um propósito de Deus de usar a Jó para revelar que o homem pode ser fiel mesmo em meio às dificuldades. Para provar que o homem tem condições de adorar a Deus mesmo no momento da pior dor, mesmo no momento do pior sofrimento. Porque depois que ele perdeu tudo, depois que ele perdeu os seus bens, depois que ele perdeu o seu ganho, depois que perdeu os seus animais, depois que perdeu os seus filhos, depois que perdeu toda a sua família, é que ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, louvado seja o nome do Senhor. Propósito, tempo de Deus. Então era tempo de prantear, mas também há tempos de dançar, tempos de alegria. Deus depois recolocou a Jó 7 vezes mais. Deus determina os tempos. Ele pelo menos permite os tempos na minha vida. E quanto antes eu perceber isso, quanto antes eu entender isso, quanto antes eu compreender que o que eu estou vivendo, como estou vivendo, o que eu estou passando, Deus está ciente de tudo isso. E se Ele não está mudando os tempos, é porque Ele tem propósito neste meu tempo. Se Ele não se moveu, porque Deus pode alterar os tempos quando Ele quiser alterar. Mas aquilo que está determinado vai ser até o fim. Aquilo que está colocado vai continuar até o fim. Eu sei que é Deus que está movendo, que Deus está permitindo o tempo, quando não está nas minhas mãos, e esse é o nosso desespero às vezes. Nós vivemos tempos, e a Bíblia diz que há tempos difíceis. Quando a Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, é porque tua força é pequena. A Bíblia não está nos chamando de frouxo, ela está dizendo: vai ter um tempo de angústia, se prepare. Vai ter dias difíceis, esteja pronto. Tem dias de bonança, como teve lá para Faraó e José disse: rei, vai ter dias de bonança, mas tem dias difíceis, vamos nos preparar para os dias difíceis. Então os dias ficaram difíceis, mas eles estavam preparados para os dias difíceis. E aconteceu um milagre, porque Faraó e o Egito prosperou nos dias difíceis. Porque eles se prepararam com antecedência, porque discerniram os tempos, compreendeu o tempo. Então às vezes Deus deixa a gente passar, Ele permite alguns tempos, e por vezes Ele mesmo causa, para que a gente possa entender, ou para que a gente possa realizar o propósito de Deus. Irmão, enquanto Deus não cumprir com o propósito dele na minha vida, as coisas não vão mudar. Às vezes o propósito de Deus é só fazer com que eu entenda alguma coisa. Às vezes o propósito de Deus é me ensinar alguma coisa, e eu estou teimando em não aprender. E enquanto não aprender, a coisa vai continuar. O que é, será, não vai mudar. Às vezes nós mesmos, fazemos as coisas erradas e nos colocamos em enrascada.
E Deus permite a enrascada. E Deus permite a colheita. E Deus permite. Depois a gente quer cantar a musiquinha, né? Deus cancela minhas dívidas. Você que fez, meu filho, você que pague. Eu não vou pagar tuas dívidas. A gente faz as coisas erradas e depois não quer sofrer a colheita. Vai colher. Tem que colher. Deus permite, é um tempo de Deus. Tempos que Deus determina. A segunda coisa a respeito dos tempos é que os tempos são diferentes e antagônicos. Depois da tempestade vem sempre a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando estava no quartel, eu tinha um ditadozinho que eles diziam: nada tão ruim que não possa piorar, e nada tão bom que não possa melhorar. E também ele diz assim que a alegria, todo sofrimento é passageiro, assim como a alegria não é eterna, alguma coisa parecida assim. Tempos e tempos, tempos diferentes. Ele dizia tempo de chorar, mas tem tempo de rir, tempos diferentes, antagônicos. Uma vez eu estava vendo uma coisa sobre vida financeira, e o escritor ele escreveu assim que, se você prestar atenção, a gente vive a nossa vida em fases. Ele falou assim: daqui a 6 meses a nossa vida vai estar diferente do que está hoje. Daqui a 6 meses nós vamos ter outros propósitos, talvez outros projetos. Daqui a 6 meses a gente vai estar vivendo um outro tempo. Nós vamos estar em uma outra estação. Os nossos dias serão diferentes. De 6 em 6 meses a gente vive fases da vida diferentes. Agora aí nesses dias, mês de setembro chuvoso, frio, todo mundo reclamando, todo mundo para baixo, todo mundo triste, depressivo, dá quase que uma depressão. Todos olhava na previsão do tempo, dava até uma tristeza, dava até um ruim. Comércio sofrendo, todo mundo sofrendo, as pessoas indo trabalhar era difícil, mas era um tempo determinado e que ele acabou. Glória a Deus. Só eu, glória a Deus, mano, acabou. Passou e agora nós vamos entrar talvez em um outro tempo, que também vai ter início, meio e fim, vai acabar. São tempos diferentes. Nós temos que entender que a tempestade, ela não dura para sempre. A dificuldade não dura para sempre. Assim como a bonança também não dura para sempre. A nossa vida é vivida em fases, a igreja vive em fases. Nós temos fases aqui na igreja que o povo está, meu Deus, parece que vamos ser arrebatados hoje. Jesus vai voltar agora. Mas tem dia que parece que até o pastor vai desviar. Está todo mundo. É brincadeira, viu, Michel? Fases. Um dia que você chega aqui na igreja, até começar o culto é difícil. Parece que entrou um bando de papagaio na igreja, né? Conversa, e você, irmão, começou o culto. Mas tem dia que parece que entramos num velório. Dias difíceis, dias de luta. Tem dias que a gente vem na igreja com o coração alegre, se arruma, com paz. Vou para o culto, vou para a igreja, que alegria, que felicidade. Mas tem dia que a gente levanta já reclamando: meu Deus do céu, culto de novo, estou cansado, não aguento mais. Estou opressivo, estou oprimido, estou passando por dificuldades, estou passando por dias ruins. Mas os dias ruins, os dias bons, eles fazem parte da nossa vida. É importante os dias de chuva para que a gente possa valorizar os dias de sol. É importante os dias de frio para que a gente possa dar valor ao dia de calor. Estava falando do meu irmão esse dia, eu estava com saudade de acordar cedo, pegar os apetrechos, ir lá para o Pesca e Pague, fazer um fogo, botar uma carne, ficar no meio da fumaça, bebendo chimarrão, voltar defumado para casa. A gente chega em casa, toma um banho, quando pega a roupa, diz: meu Deus do céu, saudade. Mas quando eu estava no meio do calor, eu estava com saudade de sentar do lado do fogão a lenha, um fogo bem quente, tomando um chimarrão também, claro, né? Muda os tempos, mas o chimarrão permanece. São tempos diferentes.
E a nossa vida, ela é vivida em tempos diferentes. Ou seja, se eu estou vivendo um bom tempo, se prepare, porque se te mostrar desfrouxo no dia da angústia. E quando nós vivemos bons tempos em Deus e com Deus, e quando vivemos bons tempos, geralmente nós acreditamos e achamos que vai durar para sempre, porque a nossa esperança, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Mas a verdade está posta, o tempo está determinado. Há dias de abraçar e dias de afastar-se de abraçar, há dias de nascer e há dias de morrer, há tempos diferentes e antagônicos, e nós não estaremos livres deles, e essa é a verdade. E enquanto nós não abraçarmos a verdade, enquanto nós não acordarmos e enxergarmos a verdade, vai chegar o tempo difícil, e nós não estaremos preparados para ele. Então os tempos difíceis serão ainda mais difíceis, porque não estaremos prontos. Mas os dias difíceis também, eles terão os tempos antagônicos. Existe um outro tempo. Tempos diferentes e antagônicos, um diferente do outro. Depois da tempestade vem a bonança. E às vezes nós ficamos desesperados por conta de algumas perdas. Desesperados porque o não ganho, né? Eu ia fazer um negócio, ia ganhar e não ganhei. Tinha uma expectativa de a coisa acontecer e não aconteceu. Tempos que nos afligem, que nos trazem tristeza, que nos trazem angústia, mas que também vão passar. E outros dias felizes estão por vir. Outros dias alegres estão por vir. Outras conquistas, talvez ainda maiores, estão por vir. Nós precisamos apenas aprender a discernir os tempos. Tempos diferentes trazem desafios diferentes para a realização da mesma obra. Às vezes é mais difícil, mas ainda é possível. Aqui, ó, tempos diferentes, desafios diferentes para a realização da mesma obra, para fazer a mesma coisa. Casamento, para manter o casamento. O casamento também é vivido em fases, dias e dias. Tem dias que o marido vai lá e compra uma panela nova para a esposa, está feliz, alegre. No outro dia a panela está voando na cabeça do marido, já não está, deu errado alguma coisa. Se chegar, como é? Se chegar com a panela, apanha. Ué, mas vai fazer comida da onde? Vai lá e compra um cinto bonito para a esposa, então. No outro dia o cinto está no lombo do marido. Tempos diferentes trazem desafios diferentes para fazer a mesma coisa aqui, irmão. Às vezes tem dias que não está muito legal. Tem o dia do azedo, o marido tem o dia do azedo, a mulher tem o dia do azedo. Um dia que não estou bom para conversar hoje, não quero conversar não. Não veio que você converse não. Qualquer pé de galinha é uma sopa. Qualquer probleminha vira gigante. Porque eu não estou bem, é natural, é um tempo. Mas daí tem o dia do love. É o dia do amor, meu amorzinho, minha queridinha, meu benzinho, minha benzinha, abençoadinha de Deus. Tempos diferentes, no mesmo propósito. Olha aqui, irmão, no ministério tem dias e dias, no trabalho tem dias e dias. Tem dias que eu venho para cá alegre, feliz, animado, motivado, as coisas estão indo bem, os planos, os propósitos estão dando certo, a gente se sente vencedor, agora estou prosperando, agora está indo bem, agora está dando certo o meu trabalho, tem boas expectativas, mas tem dias que não está muito bem, tem dias que eu não estou me sentindo vencedor, tem dias que eu não estou me sentindo com expectativa, são dias diferentes, são desafios diferentes, mas o que eu não posso é esquecer que os tempos são diferentes, os desafios são diferentes, mas o propósito ainda é o mesmo. A obra precisa ainda continuar, o casamento precisa vencer esse obstáculo. Eu preciso vencer as dificuldades para que eu possa, no meu trabalho, na minha vida profissional, para que eu possa continuar a crescer, para que eu possa vencer.
Eu preciso vencer agora esses novos obstáculos, essas novas dificuldades, para continuar a fazer aquilo que Deus me deu para fazer. Tempos diferentes, obstáculos diferentes. Não dá para ser sempre. Aliás, que bom se desse, mas não vai ser. Se eu pudesse estar todo dia animado, eu pudesse estar todo dia motivado. Tem dia que eu estou saudável, mas tem dia que estamos doentes. Tem dia que eu estou animado, estou descansado, mas tem dia que estamos só o pó da gaita. A cabeça explodindo, o corpo sente. Mas são desafios diferentes, são tempos diferentes, que precisam de uma atitude diferente, porque eles trazem desafios diferentes, mas é para realizar a mesma obra. Já que eu falei de Jó, tempos diferentes. Enquanto Jó prosperava, ele orava a Deus. Enquanto seus filhos prosperavam, a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios a Deus por ele e pelos filhos. Enquanto Jó era um homem honrado, bem visto, bem falado, ele adorava a Deus, ele era um homem que dava bom testemunho. Enquanto o tempo de Jó era um bom tempo de alegria e de fartura, ele era um homem fiel a Deus. Mas depois os tempos mudaram. E quando os tempos mudaram, novos desafios apareceram. Porque Jó, ele perdeu o que tinha, perdeu as suas coisas, perdeu os seus filhos. Os seus amigos começaram agora a criticá-lo. Os seus amigos começaram agora a acusá-lo, começaram a julgá-lo. Um homem que era tido como um exemplo de fidelidade a Deus, como um exemplo de moralidade, agora estava com a sua reputação posta em xeque. Porque os amigos diziam: Jó, tem coisa errada na tua vida, por que isso está te acontecendo? Jó perdeu sua reputação, perdeu suas coisas, e a sua mulher ainda o chama de louco. Rapaz, amaldiçoa esse Deus e morre. Tempos diferentes, desafios diferentes. É muito mais difícil, é muito mais difícil. É mais complicado, é bem mais complicado. Mas mesmo em tempos diferentes, ainda que seja difícil, ainda é possível. E Jó, no tempo mais difícil da sua vida, ele ainda continuou do mesmo jeito, ele ainda fez a mesma coisa, porque ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Não tinha mais o carneirinho para oferecer, ele não tinha mais os animais para sacrificar, mas no seu coração nada mudou, porque ele aprendeu a discernir os tempos. Ele disse: tudo é de Deus. Deus me deu e Deus tomou. Tempos diferentes, com desafios diferentes, para a realização da mesma obra. Dias fáceis, tem dia que parece que a igreja vai explodir, vai estourar, está todo mundo animado, todo mundo feliz, todo mundo querendo trabalhar, todo mundo querendo fazer, e tem dia que parece que ninguém mais quer nada. São desafios diferentes, mas nós temos que vencê-los. É um tempo, vai passar. É um tempo de dificuldade, é um tempo de opressão, o inferno está em cima. Satanás agora está em cima. A opressão, as dificuldades do dia a dia, o clima interfere. Mas vai passar, vamos apenas nos manter firmes, porque agora é um tempo de dificuldade. É um tempo de outras coisas. É um tempo de paz e tempo de guerra. Olha aqui. Tem tempo de guerra, irmão, na oração. É dia de oração, de paz. A gente fecha o olho, ó, glória a Deus. O Espírito Santo vem, é uma benção. Não precisa fazer mais nada, ele faz tudo, mas tem dia, meu irmão, que é na guerra. Tem dia que a gastrite ataca. O tempo é lento demais. A opressão, a cansaço, dá uma preguiça, dá uma vontade de desmaiar ali mesmo. É luta, é guerra, é dificuldade, há tempos de guerra. E quando nós não entendemos, não discernimos os tempos de guerra, nós às vezes relaxamos, porque confundimos com os tempos de paz. É muito bom estar em paz, irmão. Como é bom quando o Espírito Santo está agindo, como é bom quando o Espírito Santo está, quando a coisa está fácil, como é bom quando, mas tem dias que não tem moleza não.
Tem dias que eu vou continuar servindo a Deus apenas pela fidelidade do meu coração e não pelo meu sentimento. Tem dias que o meu coração, que a Bíblia diz que é enganoso, vai dizer que não vale a pena. E é por isso que a Bíblia nos ensina a racionalizar a nossa vida com Deus. Ela diz que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional e não emocional. Porque o coração, ele segue segundo os tempos. E nós precisamos aprender a discernir os tempos. Tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tem tempo de avançar, ir para cima. E tem tempo de falar e tempo de calar. Se eu falo no tempo de calar, não vai dar certo. Mas se eu me calo no tempo de falar, não vai dar certo. Eu preciso aprender a discernir o tempo, para que eu possa tomar a atitude ou não tomar a atitude, de acordo com o tempo que está proposto, de acordo com o tempo que está posto. Outra verdade, em cada tempo é um aprendizado diferente. Aproveite este tempo. Cada tempo um aprendizado diferente. Eu lembro, quando eu estava desempregado, não tinha um dinheiro para nada, morando de favor, na casa da minha tia, uma meia água, só tinha um quarto, eu e meus 2 primos naquele quarto, ela dormia na sala, uma cozinha pequenininha, ainda a casa dela, ela alugava a casa, eu morava de favor na casa alugada dela. É uma benção. O banheiro era para o lado de fora, tomava banho no chuveiro meio quente, porque era 2 gotas quentes e 3 geladas. E depois saía no frio, entrava para dentro de casa. Dias difíceis de desesperança. Mas foram nesses dias difíceis de desesperança em que Deus revelou coisas extraordinárias para mim. Porque eu consegui aproveitar aquele tempo. Estava desempregado, estava com dificuldades, vivendo de cesta básica que me ofereciam, que dava. Lembro até hoje, nunca mais vou esquecer o dia que chegaram com a cesta básica, eu olhei e vi que tinha um pacote de café. Meu coração se alegrou, tomou um golinho de café, quentinho, um frio lascado. Mas naqueles dias em que eu estava desempregado, eu acalmei o meu coração em Deus. E eu disse: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. E eu aproveitava os dias que eu não tinha o que fazer para orar. Eu aproveitava, não tinha horário, era 9 horas da manhã, não tinha mais nada para fazer, eu dobrava meu joelho no quarto, eu ia orar. Era 2 horas da tarde, eu dobrava o joelho e ia orar. Eu não tinha o que fazer, não tinha mais onde ir pedir emprego, já tinha feito, eu pegava minha Bíblia, eu ia ler. Eu ia colocar colocava no meu aparelhinho de som, que foi o maior investimento da minha vida, uma fita, só tinha 2 fitas de pregação, e eu ia ouvir umas mensagens. E aquele tempo Deus falou demais no meu coração. E aquele tempo Deus destruiu muita coisa errada no meu coração, na minha mente, ideias erradas. Deus transformou meu pensamento dentro de uma casinha, uma meia aguinha sem forro. Ali foi onde Deus desceu e o Espírito Santo me ensinou e me transformou, me preparou para o ministério. Era um tempo difícil, mas eu ganhei demais. Era um tempo difícil, mas aquele tempo difícil me trouxe colheitas que eu tenho hoje. Aquele tempo difícil mudou a minha vida, mudou o meu pensamento, me ensinou coisas que me trouxeram onde eu estou hoje. Nós precisamos aprender a discernir os tempos. Em cada tempo tem um aprendizado diferente, então aproveite o tempo. Está doendo, aproveite a dor e aprenda com a dor. Está difícil, aprenda com a dificuldade. Deus tem algo para ensinar em todos os tempos. No tempo de alegria, no tempo de bonança, também Deus tem coisas para nos ensinar. Nós precisamos aproveitar todos os tempos, porque se Deus nos deu o tempo, Ele tem algo para fazer na minha vida. Se Deus permitiu o tempo, Ele tem algo para construir em mim. Se Deus permitiu o tempo, Ele tem algo para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em cada tempo um aprendizado. E para encerrar, todo tempo tem início, meio e fim. Todo tempo, começo, meio e fim. Como foi determinado por Deus, todas as coisas têm começo, meio e fim. O único eterno de verdade é Deus. Teve um início,
não teve início, aliás. Nós todos começamos de algum dia. Mas todas as coisas, começo, meio e fim. E talvez, alguns momentos, em alguns tempos, nós mesmos é porque prolongamos na nossa vida, quando não entendemos, quando não discernimos os tempos, quando não compreendemos os tempos. É como alguém que está num ponto de ônibus, esperando o ônibus passa, mas ele não consegue discernir que aquele ônibus dele perdeu. Vai ficar mais tempo aí no ponto parado. Vai ficar mais tempo aí esperando. Vai ficar mais tempo aí sofrendo, vai ficar mais tempo no frio, vai ficar mais tempo sozinho. Porque você não conseguiu entender, não conseguiu discernir, a oportunidade veio e você não aproveitou. Deus te deu a oportunidade de fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa, mas não mudou, então vai ficar um tempo mais. Como o povo de Deus lá no deserto, era uma caminhada de 11 dias, mas eles não entenderam. Demorou demais para eles compreenderem. Demorou demais para mudar a mentalidade, demorou demais para eles voltar a confiar em Deus, demorou demais para eles estarem prontos para entrar na terra prometida, porque eles tinham que enfrentar gigantes, eles tinham que enfrentar guerras, e seria um período de grande dificuldade, porque o tempo de Deus cuidar, o tempo de Deus prover, o tempo de Deus dar tudo na mão, estava passando, ia chegar o tempo da guerra, eles tinham que estar preparados para a guerra. Eles demoraram demais para se preparar para a guerra. Então eles ficaram no deserto, mesmo tendo preparado para eles já uma terra que mana leite e mel, mesmo Deus já tendo preparado algo extraordinário, Ele teve que deixar eles por mais um tempo lá ali no deserto. Eles não estavam prontos, não estavam preparados. Deus não nos coloca no deserto para a gente ficar lá para sempre. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há tempo de avançar, há tempo de retroceder, há tempo de se calar, mas há tempo de falar, há tempo de ficar em paz, mas tem dias de vestir a armadura e ir para a guerra. Nós precisamos aprender a discernir os tempos, compreender os tempos, para talvez aproveitar quando Deus... Olha que irmão, eu era um desses. Eu tinha dificuldades às vezes de agradecer a Deus, não, mas de me alegrar pelo menos em tempos de bonança, quando Deus me dava tempos bons, dias bons. Eu tinha dificuldade, eu me sentia culpado. Eu disse, como é que eu posso aproveitar algo bom? Como é que eu posso, sabendo que tem gente que eu conheço, eu sei e não tenho o que eu tenho e não pode? Eu me sentia culpado, parecia que era um crime ir num restaurante comer, fazer um lanche. Para mim, eu me sentia quase que um criminoso, tinha que ir escondido. Que se alguém souber, como é que vai alguém... Então às vezes eu nem aceitava, não fazia, até que Deus me ensinou que nos tempos difíceis Deus nos prepara para os tempos bons, e nós precisamos aprender a aproveitar tudo, agradecendo a Deus, dando glória a Deus, sendo fiel a Ele nos dias bons. Temos que ser fiel a Deus, ajudando ao próximo, ajudando aqueles que precisam à nossa volta, mas com alegria aproveitarmos aquilo que Deus nos dá. E nos dias difíceis, meu irmão, nós temos também que aprender a ser grato a Deus, dizer: Deus, obrigado, porque sei que na dificuldade o Senhor está me dando tesouros, na dificuldade o Senhor está fazendo algo especial em mim, na minha vida. Deus está construindo algo em mim que não tem a ver só comigo, porque agora a minha experiência eu posso transmitir a outros. Deus vai me preparando, Deus está nos organizando, Deus está nos ensinando. É importante que a gente aprenda. Todo o tempo tem início, meio e fim. O deserto não é para sempre. Os dias de chuva e frio não foram para sempre. O inverno não vai durar para sempre. O verão que virá aí, segundo informações, um verão muito forte, dias de calor muito forte, mas também não será para sempre. As dificuldades vêm e elas passam. Nós não estaremos aqui para sempre. Um dia nós estaremos com o Senhor lá na glória. Esse tempo está se aproximando, meu irmão. Desapegue rápido desta vida aqui. Desapegue, aproveite com alegria aquilo que Deus dá, mas não seja apegado, porque existe um tempo determinado, e Ele determinou, está chegando o tempo que nós estaremos com Ele lá nos céus, o dia que nós estaremos com Ele lá na glória. Existe o tempo da gestação, né? As mamães que estão aqui, as duas aqui, bebezinho. Mas depois tem o tempo de ter o filho nos braços.
e depois tem o tempo em que os filhos se vão, e depois tem outros tempos, a velhice vem chegando. Irmão, olha aqui, irmão, coisa mais boa do mundo, eu falo, a alegria do meu coração é estar envelhecendo, porque só não fica velho quem morre antes. Envelhecer é uma bênção. Eu agradeço a Deus todos os dias pela barba branca. Eu agradeço a Deus todos os dias pelos fios de cabelo que estão caindo, pela carequinha que está vindo. Eu agradeço a Deus pela dor no joelho que não tinha, está aparecendo, porque eu cheguei até aqui. Deus me trouxe até aqui com alegria, com a minha família, feliz, abençoado. Há tempos e tempos, e a gente precisa aprender os tempos, senão a gente fica nessa loucura do mundo, buscando a juventude eterna. Não existe juventude eterna, não existe. Eu conheço pessoas que não deixam que os netos chamem de vô, de vó. Não, não me chame de vó, vó é velha. Cara, você é vó, não adianta, aceite. É o tempo determinado, vai chegar o tempo. Talvez Deus vai fazer alguma coisa diferente, eu não sei, mas tudo tem início, meio e fim. E a pergunta de Deus para nós hoje: você sabe exatamente que tempo está vivendo hoje? Se são tempos bons, são tempos difíceis, é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar, é tempo de curar ou é tempo de matar? É tempo de paz ou será que é um tempo de guerra? Que tempo nós estamos vivendo? Qual é o teu tempo hoje? Que tempo você está vivendo hoje? Entenda, compreenda, discirna esse tempo e aproveite o melhor de Deus, porque os tempos mudam, mas Deus permanece o mesmo. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, em todos os tempos. Em todos os tempos Ele está presente, em todos os tempos Ele nos está ensinando, em todos os tempos Ele está colocando. Aproveite bem esse tempo. Uma pessoa uma vez falou para mim que o tempo passou muito rápido, ele não vê os filhos dele crescer. Eu sempre tive esse medo, irmão, de me envolver demais em outras coisas e perder o tempo com meus filhos, com a minha família. Mas também eu não fiz disso a causa da minha vida, porque também há outras coisas que são importantes. Talvez o nosso desafio é entender os tempos e podermos trabalhar, organizá-los da melhor forma, de maneira que a gente possa aproveitar tudo aquilo que Deus tem nos dado para este tempo. Organizar o tempo, discernir o tempo, porque esse tempo que está vai passar. Esse tempo que estamos vivendo, ele é finito. Aproveite tudo deste tempo. Aproveite bem este tempo. Aproveite tudo que Deus está fazendo agora, tudo que Deus está colocando agora. Se você não consegue entender, diga: Deus, me faça entender o que o Senhor quer comigo neste tempo. Aprenda, aproveite, porque há um tempo, a Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Uma vez eu vi no rádio, para encerrar, um locutor falava, e ele me fez pensar. Ele disse: quando eu chegar no céu, eu tenho certeza que eu vou me arrepender de não ter feito mais uma oração. Eu vou me arrepender de não ter cantado mais uma canção. Eu vou me arrepender de não ter ido em mais um culto. Eu vou me arrepender de não ter chorado mais uma lágrima na presença de Deus. Eu vou me arrepender de não ter feito uma coisa mais na presença de Deus, porque quando eu chegar no céu eu vou perceber que o tempo aqui na terra não tem valor. O tempo de valor é o que estamos com Deus, é quando estamos com Deus, porque isso é que é eterno, isso é que é de verdade. O tempo aqui está passando, o tempo aqui está acabando, irmão. Vamos aproveitar bem este tempo, mas tenha certeza que ele vai terminar, tenha certeza que ele está passando, e o melhor de Deus não é para este tempo. O melhor de Deus para a nossa vida não é para este momento. O melhor de Deus para a nossa vida ainda está por vir. É quando nós estaremos com Ele para sempre lá na glória, lá nos céus dos céus, lá no céu da glória com Ele, vivendo na presença dEle. Estava esse dia pregando ali na igreja, tinha um telão, e no telão eles colocaram uma imagem
como se fosse do universo, assim, as estrelas. Sabe aquele filme ai meu Deus, como é que é o nome? Star Wars, acho que é Star Wars, né? Que os caras voam com aquela nave a velocidade da luz, e daí tem aqueles pontinhos que passam assim, só. E tinha aquela imagem parecida assim. E eu olhando para aquele negócio e viajei naquilo ali. Viajei, parecia que era eu voando naquele negócio. Eu comecei a olhar e imaginar, meu Deus, quanta coisa existe que a gente não tem ideia que existe. Quanta coisa, só aqui nessa terra, quanta coisa que eu não vou conseguir ver. Quanto lugar que eu não vou poder contemplar. Quanto lugar que eu não vou ter o prazer de botar os meus pés. Quantas coisas que ainda o homem hoje está descobrindo aqui na terra, no mar, não tem. Eu disse, nesse universo todo, quanta coisa tem, meu Deus do céu, que a gente não entende, que a gente não viu, que a gente não sabe, não tem ideia que existe. Quanta coisa, quanta novidade. E aí o Espírito Santo me levou a pensar na frase de Jesus, que ele disse: nem o olho humano não viu, o homem não viu, e a mente não consegue imaginar aquilo que Deus tem preparado para os seus. Eu disse, meu Deus, acho que quando a gente chegar lá, a gente vai olhar para todas as nossas preocupações daqui, para todas as nossas vaidades daqui, toda a nossa correria daqui, e a gente vai olhar e dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu botei fora, quanto tempo eu desperdicei, correndo atrás de coisas que não tinham valor nenhum, correndo atrás de coisas que agora não têm importância nenhuma. Eu me senti como nunca estive numa cadeia, não sei como é, a não ser vi na televisão algumas coisas, algumas cenas. Esse é como um presidiário, que ele valoriza demais o ambiente onde ele está, e ele luta de todas as formas para ter algum ganho ali na cela, para ter alguma coisinha especial para ele ali na cadeia, para ter um colchão melhor, para ter um banho quente. Me disseram que é difícil demais, então é um privilégio. Eles fazem de tudo para poder ter um banho quente, para ter alguma coisinha a mais. Eles envolvem a sua vida, o seu tempo, articulando alguma forma, algum meio de ter o que eles querem ali, para melhorar a vida deles ali, até o dia em que eles ganham a liberdade. E quando eles ganham a liberdade, tudo aquilo não tem mais valor. E quando ganham a liberdade, aquele colchãozinho, não quero mais. Eu perdi tempo daquele colchãozinho, aqui aquele colchãozinho. Eu acredito que quando a gente chegar no céu, irmão, a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu corri atrás de tantas coisas que, meu Deus, que pequenininho, meu Deus, que sem valor, afligiu o meu coração. Como o sábio diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que nós possamos aprender a discernir os tempos, o tempo que Deus preparou para nós, o tempo de hoje, o tempo que é para hoje, na esperança que amanhã haverá um outro tempo. Que sejamos preparados para isso, e na certeza que Deus tem preparado um tempo eterno para os seus, para os escolhidos dele, e esse tempo está chegando. Amém, irmão? O tempo está chegando, que a Bíblia diz, onde não haverá nem choro, não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza. O tempo em que Deus tem preparado para nós, o verdadeiro tempo, ele está para chegar. Fica em pé, no nome de Jesus.